Bom, hoje eu estou aqui para explicar o texto, a parte gráfica do texto da País tem 17% de pobres, mas só 2% em situação extrema, retirado do site da Globo, que foi publicado no dia 3 de setembro de 2014. Bom, vamos começar lendo o texto. Um mapeamento inédito do Banco Mundial com uma nova metodologia para medir graus de pobreza revela que o país ainda tinha em 2011 17% da população pobre. No entanto, apenas 2% dela poderia ser considerada em situação extrema. Bom, então agora a gente vem aqui para o gráfico de 2011. Como o texto falou, o gráfico tem 17% de pobreza. 17% da população do Brasil é uma população pobre. Ou seja, se 17% da população do Brasil é uma população pobre, o resto 83% dessa população é uma população não pobre. Então aqui a gente tem 17% da população pobre, sendo 2% em pobreza extrema. Essa parte azulzinha aqui representa os 2% do Brasil em pobreza extrema, conforme dito pelo texto. Continuando a ler, a gente diz assim: para chegar a essa conclusão, economistas do banco elaboraram uma nova forma de dividir os pobres brasileiros, em 4 segmentos, associando fatores e créditos de renda para diferenciar a pobreza crônica de pobreza transitória. Na comparação, em 1999, o estudo destaca que o país conseguiu reduzir a pobreza em todos os grupos. Naquele ano, o total de pobres chegava a 35% da população, sendo 7% em situação extrema. Então agora a gente vai para esse gráfico aqui, que mostra a situação de pobreza no Brasil no ano de 1999, conforme diz o texto. O texto diz que naquele ano, 1999, o total de pobres chegava a 35% da população. Se 35% da população era pobre, 65% da população era não pobre. E dentro desses 35% da população pobre, haviam 7% em pobreza extrema. Então, 60% não pobre, 35% pobre e dentro desses 35%, 7% da população brasileira vivia em pobreza extrema. Isso em 1999. Continuando o texto, ele fala várias vezes, e agora vamos seguir apenas para a parte que nos interessa. Ali na linha 17, a posterior à imagem que tem. Pelo novo crédito do Banco Mundial, a proporção de brasileiros localizados na pobreza extrema teve uma redução de quase 80% no período analisado. Vamos interpretar essa parte novamente. Ele está dizendo que houve 80% de redução da pobreza no período analisado. Quais foram os períodos analisados? Foi o período de 2011 e o período de 1999. Vamos conferir se realmente houve essa redução de pobreza, mas vamos ler de novo. Pelo novo critério do Banco Mundial, a proporção de brasileiros localizados na pobreza extrema, ele não está falando da pobreza total em si, ele está falando apenas da parte da pobreza extrema. Só parte da pobreza extrema teve uma redução de 80% da população. Vamos conferir se isso é verdade. No período analisado, como já dito, 2001 e 1999. Vamos aqui para a regrinha de 3. Sequência. Vamos aqui para a regrinha de 3. A regrinha de 3 é assim. Em 1999, tinha 7% em pobreza extrema. Em 2011, 2% em pobreza extrema. Então estávamos aqui. 7%, 7 pessoas, vamos pôr como se fosse 7 pessoas. Um momentinho. 7 pessoas era 5% da pobreza extrema. 2% corresponde a quanto por cento? Fazendo essa regrinha de 3, multiplicando em cruz, a gente vê que x corresponde a 28,57%. Então, de 1999 a 2011, a gente reduziu de 100% até 28,57%. Mas vocês vão perguntar, mas isso não é 80%, Leandra? E eu vou explicar para vocês. É óbvio, a gente diminuiu de 100% para 28,57%. Diminuindo 100%, 100 de menos 28,57%, a gente tem uma porcentagem de 71,42%. E no texto diz que a redução extrema foi de quase 80%. Ou seja, diminuindo, a gente vai ver que na realidade houve uma redução de pobreza de 71,42%. Redução de aproximadamente 80%.
mundial, blá blá blá, mas vamos na parte de porcentagem, que realmente é a parte que nos interessa. Na linha 32. Na pesquisa do Banco Mundial, outros 2% de brasileiros estão em situação de pobreza moderada. O que significa pobreza moderada? Tem situação muito ruim em termos monetários, mas tem uma situação melhor em quesitos multinacionais, como habitação. Ou seja, eles têm problemas monetários, mas eles têm casa para morar, moradia. Já quem vive, ao contrário, com renda pouco acima da linha e pobreza e privação dos componentes sociais, foram considerados vulneráveis e são 4% da população. Ou seja, o texto está dizendo que nós temos 2% de brasileiros, outros 2% de brasileiros vivendo em pobreza moderada. Eles têm dinheiro, eles não têm dinheiro monetário, mas eles têm uma residência. E temos 4% da população considerada em pobreza vulnerável. Ou seja, eles têm dinheiro acima da média, mas não têm residência para morar, bens, privações. Por fim, aqueles considerados pobres transitoriamente, por estarem sem renda, com uns desempregados por pouco tempo, mas não perderam acesso aos fatores multinacionais que lhe permitem mudar a situação. Essa parte é 9% da população. Vamos de novo aqui para um gráfico. Esse gráfico agora aqui do meio. Esse gráfico aqui, ele é exatamente o mesmo gráfico de 2011. Só que vamos ler o que o texto disse. Na pesquisa do Banco Mundial, outros 2% de brasileiros, por quê? Porque os dois primeiros 2% a gente já viu que vivem em pobreza extrema. Então, outros 2% de brasileiros estão em situação de pobreza moderada. Então, nós temos esses 2% azul aqui, que é a porcentagem de pobreza extrema, esses 2% em amarelo, que é 2% em situação de pobreza moderada, e nós temos ainda 4%, que é a parte laranjinha, begezinha, que é em situação vulnerável. E nós temos 9% em pobreza transitória, ou seja, se tudo der certo, eles vão sair da pobreza. Somando 2%, 4%, 9%, 2%, a gente vai ver que isso dá os nossos 17% de pobreza no Brasil. Subdivididos em 4 grupos, sendo um grupo composto por 2%, outro por 2%, outro por 4% e outro por 9%. Com isso, a gente fecha a nossa explicação de texto em quesito de porcentagem, como foi sugerido no trabalho. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido a porcentagem de todos os trabalhos, de todos os gráficos da regra de 3. Espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo. Um beijo e boa noite. Bom, o texto ele fala sobre uma pesquisa feita pelo Banco Mundial que tem como objetivo medir os níveis de pobreza de um país. Então, durante todo esse texto, eles explicam os resultados que eles encontraram em cada etapa dessa pesquisa e dizem também que essa metodologia é nova. É uma metodologia que consiste em dividir a população em 4 grupos. Os grupos dos pobres extremos, da pobreza moderada, o grupo da pobreza transitória e o grupo dos vulneráveis. Então, logo no início, ali na linha 2, ele fala o que essa pesquisa revelou. E ela revelou em 2011, 17% da população era considerada pobre. Apenas 2% que se enquadravam no grupo da pobreza extrema. Então, já que não disse o número da população, eu vou fazer uma analogia com um grupo de 100 pessoas. Se, por exemplo, eu pegasse um grupo de 100 pessoas desse país, 17 pessoas se consideram pobres. Mas apenas 2 dessas 100 pessoas que poderiam ser enquadradas no grupo da pobreza extrema. Após o resultado, eles fizeram uma comparação dos números que tinham em 2009. Porque em 2009, 35% da população era pobre e 7 se enquadravam na pobreza extrema. Ou seja, nesse grupo de 100 pessoas, 35 delas poderiam ser consideradas pobres e 7 delas que poderiam ser enquadradas no grupo da pobreza extrema. Ou seja, houve um número significativo de diminuição. E aí, logo após isso, ele fala do porquê dessa redução, que foi muito boa, que foi graças ao crescimento econômico, ao aumento do emprego, dos programas sociais, dessas políticas que são muito importantes. Bom, o que significa então, o grupo da pobreza extrema? Significa que na família, no grupo de uma família, cada integrante sobrevive com R$70 durante todo o mês. E eles não têm possibilidade, quer dizer, possibilidade pode até ter, mas é muito mais difícil eles poderem sair desse grupo,
por causa que não tem acesso a essas políticas sociais, tem a baixa escolaridade. Então é muito difícil, eles já não têm muito dinheiro e não tem como sair dessa situação. Nessa mesma pesquisa, eles dizem que 2% da população é considerada pobre moderado. Ou seja, a situação em dinheiro é ruim. Eles não têm muito dinheiro para sobreviver. A questão monetária é bem baixa. Mas eles possuem um pouquinho melhor do que a pobreza extrema. Porque eles têm a possibilidade de sair desse grupo. Porque possuem uma casa, por exemplo, para morar. Possuem um pouquinho mais de acesso a essas condições sociais. Então eles têm a possibilidade de sair. E esse número de 2% da população é um número baixo. Se a cada 100 pessoas, apenas 2 delas são enquadradas no grupo dos pobres moderados. Bom, ali na linha 34, ele explica também o grupo dos pobres vulneráveis, que são os que têm um pouco a mais de dinheiro. Já não é os R$70, é um pouco a mais, mas eles não possuem acesso às políticas sociais, eles não possuem a sua Bolsa Família, por exemplo. Então é um grupo vulnerável, sim. E eles dizem que nessa pesquisa revelou que 4% da população se enquadram no grupo dos vulneráveis. A cada 100 pessoas, eu posso dizer que 4 delas participam do grupo dos vulneráveis. Bom, e tem os pobres transitórios, que são 9% da população. É um número maior. A cada 100 pessoas, 9 eu posso dizer que se enquadram grupos pobres transitoriamente. Bom, eles são desempregados, mas eles não perderam as folhas sociais. Eles podem mudar, eles podem sair dessa situação. Eles têm um pouco a mais de escolaridade, podem procurar um emprego, é uma opção melhor. Bom, o texto fala também que em uma década a pobreza é 3 vezes menor, ou seja, se antes eram 30%, agora são 10 que são considerados pobres. É uma situação melhor, graças a essas políticas que o texto conta. Ele fala também que o grupo de vulneráveis caiu na metade de uns tempos pra cá. É muito bom. Bom, eu acho que em questão de números é isso que eu tenho pra explicar. Bom, a pesquisa feita pelo Banco Mundial, né, nos traz que uma faixa de 17% da população, né, vive na pobreza. Né, a pesquisa divide em grupos esses níveis de pobreza, né, e traz ali que 2% da população brasileira, vive em situação de extrema pobreza. Né? Eu acho um número grande, mesmo o nosso país sendo grande, tem muita gente, mas eu acho um número expressivo, esses 2%, tinha que ser menos. Né? Porque são pessoas que vivem com um salário de menos de R$70 por mês, não tem acesso à escola, não tem acesso a saneamento, não tem acesso à saúde, não tem acesso à moradia, à eletricidade, nada. Vivem em uma situação realmente muito precária. Bom, ali no texto nos traz que a coisa vem melhorando ao longo dos últimos anos. Alguns programas políticos sociais, como Bolsa Família, né, vem realmente ajudando essas pessoas, essas famílias a terem uma prosperidade maior de vida. Né? E sobre essa prosperidade, dentro dessa faixa dos 2%, essas pessoas vivem estagnadas no seu nível de pobreza, não tem uma expectativa de melhora de vida, né? Não tem apoio de governo, de nada, sabe? Então a situação deles realmente é bem precária e não pode ser assim. O governo tem que investir a partir dessas pessoas, porque dentro desses 17% de pobres,
tem aqueles níveis que vivem uma pobreza transitória, né? Ou seja, vivem por uma fase que a coisa não tá boa, né? O próprio nome já diz, é transitório. Não é uma situação que pode ter, que tem reversão, né? Que recebem algum tipo de auxílio, recebem alguma ajuda, alguma coisa tá ajudando eles a sair dessa situação. Então, logo, essas pessoas provavelmente vão conseguir vencer essa realidade. Agora, quem está lá embaixo, quem está em extrema miséria, não tem esse auxílio. E para resolver o problema, a coisa tem que começar a ser resolvida por baixo, né? Então, o governo tem que bater na tecla de incentivo a essa população que vive em situação realmente precária. Tem que ajudar, tem que dar estrutura para poder melhorar as condições, casas, né? Existem alguns programas sociais, tipo, sei lá, Minha Casa Minha Vida, mas que já abrange uma situação com um poder aquisitivo que está bem acima dessa faixa de 2%, que é quem realmente precisa de ajuda, né, de programas sociais. Então, acho que, na minha opinião, para começar a sanar essa nossa realidade, esse problema, tem que começar por baixo, tem que começar por quem mais precisa. E quem mais precisa são essas pessoas que não têm esse acesso mínimo a uma qualidade de vida, no mínimo, decente. Eu sou o Rodrigo, vou fazer o trabalho que a professora passou sobre o texto da pobreza. Tá, o Brasil ele conseguiu reduzir de 35% da população que era pobre, e sendo 7% em situação extrema, conseguiu reduzir para 17% da população sendo pobre, e apenas 2% agora da população está em situação extrema. A proposta do Banco Mundial, essa redução só foi possível graças ao crescimento econômico, ao aumento do emprego e da renda e da expansão dos programas sociais como o Bolsa Família. Tá, a proposta do Banco Mundial é que eles têm que aprimorar as políticas de especificamento para cada um dos grupos e que os pobres estão divididos. Tá, os 4 segmentos de pobres são os vulneráveis, moderados, transitórios e crônicos. Os vulneráveis são aqueles que têm pouca renda, tem uma renda pouco acima da linha e pobreza e privação de outros componentes sociais. Eles são considerados vulneráveis e são 4% da população. Os pobres transitórios e crônicos. Os pobres crônicos são aqueles que estão em pobreza extrema em termos de renda e precisam de ajuda do governo por programas como a Bolsa Família e outros. Os pobres transitórios são aqueles que perderam seus empregos e agora eles são desempregados, e no momento eles são 9% da população. Para concluir agora, significa que o Brasil está indo no caminho certo, reduzindo cada vez mais o número de pobres, com programas como a Bolsa Família e outros. E é só isso.